Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Final de semana começa o Brasileirão 2025. Como muitos dizem, começa a temporada, né? Porque muitos não reconhecem o estadual como parte da temporada. A maioria fala que o estadual é uma pré-temporada. E tem outros que não reconhecem nem como pré-temporada. Não reconhecem o estadual como nada. Inclusive, acho que o estadual atrapalha. Caso, e aqui não é nem crítica e nem deboche, nem nada. É fato. O Botafogo aqui do Rio de Janeiro não reconhece como nada. Não sei se a torcida pensa assim, mas é assim que o dono do Botafogo pensa. E parte da torcida acaba indo pelo mesmo caminho. E aí, eu não estou dizendo se está certo ou se está errado. É um ponto de vista. Tá? Outros consideram o estadual como título possível. Né? Dentro de uma temporada, outros consideram o estadual como título possível. Então, cada um entende o estadual de uma maneira. Mas é óbvio que o estadual, em relação aos outros campeonatos, é, é o campeonato de menos peso. Não era. Não era. Mas acabou se tornando o campeonato de menos peso. Então todo mundo fala que é pré-temporada e que a temporada começa com o Campeonato Brasileiro. E aí você começa o Campeonato Brasileiro, você começa o Sul-Americana, Libertadores e até a fase mais aguda da Copa do Brasil, porque chegam os times que estão na Libertadores, Sul-Americana, campeão de Copa do Nordeste, campeão de Copa Verde, se juntam os times que vieram da primeira e segunda fase, também dizem que a Copa do Brasil realmente começa agora. Mas já tivemos times eliminados, caso o Vitória, Série A, foi eliminado. Então, começa agora a temporada. E a gente fez um vídeo falando sobre os times nordestinos, né? Expectativas, né? Possibilidades no Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai para o sul do país. Só que tem um detalhe: os times do sul. São três times: Internacional, Grêmio e Juventude. Internacional está na Libertadores, o Grêmio na Sul-Americana. E o Juventude retornando à Série A. Mas o principal ponto para os times do Sul, que tem que ser analisado, a torcida e os times, é que são 5 times nordestinos. Ou seja, aquela época que os nordestinos tinham que fazer viagens longas para o Sul, muitas vezes, mudou. Quem vai ter que fazer viagens longas são os times do Sul. Né? Grêmio Internacional e Juventude vão fazer 5. São 5 times. Isso tem uma certa mudança, principalmente se essas viagens baterem junto com jogos de Sul-Americana e Libertadores. Você imagina você ter que fazer, vai lá, o time do Sul vai lá para o Nordeste e depois tem que voltar para jogar aqui contra a Argentina mesmo, pode ser, Paraguai, mas tem que ir para Bolívia, Venezuela, altitude. É complicado. Então, o Campeonato Brasileiro de 2025, a polaridade mudou um pouquinho, né? A polaridade mudou um pouco. E aí você tem, como sempre se teve, a maioria dos times no Sudeste. No Sudeste. Mas quem acaba tendo um prejuízo maior em relação à viagem no Campeonato Brasileiro de 2025 é justamente os times do Sul do nosso país. E a gente vai falar sobre as minhas expectativas sobre esses 3 times, Internacional, Grêmio e Juventude, no Brasileirão. Não é temporada. Não vou falar de Copa do Brasil, que Copa do Brasil tem Internacional e Grêmio, Juventude não está. É, não vou falar de Sul-Americana, Libertadores, nada disso. Campeonato Brasileiro. Expectativa no Campeonato Brasileiro, que começa nesse final de semana, dia 29 de março. Então eu peço a você, meu amigo torcedor de Grêmio Internacional, Juventude e todos os outros torcedores que acompanham aqui o canal, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera.
Vamos aqui começar pelo Juventude. Obviamente que o Juventude, a opção do Juventude é permanecer na Série A. Qual é a expectativa? O Juventude brigar pelo título? Porra. Brigar por Libertadores? Não estou desdenhando, mas é um time que voltou para a Série A. Então, a expectativa do Juventude é a mesma de Ceará, é a mesma de Sport, de Mirassol, até do Santos, mesmo o Santos com o Neymar, é de permanecer. Lógico, o Santos teve uma situação aí que teve um aporte, tem algumas ajudas, mas, irmão, o Santos também está voltando. Pode ser um pouco diferente, a gente admite. Mas o Juventude, a expectativa é essa. Brasileirão. E como o Juventude não está na Copa do Brasil, Campeonato Estadual se encerrou, não tem Sul-Americano, não tem nada. O foco do Juventude é só o Campeonato Brasileiro. E isso pode dar uma vantagem ao Juventude. E ele tem que aproveitar essa vantagem. Por quê? Vamos lá. Vamos lá, alguns principais concorrentes do Juventude contra o rebaixamento. Vamos pegar aí Ceará. O Ceará tem Copa do Nordeste e tem Copa do Brasil. O Vitória, que é o segundo ano. Tem Sul-Americana, não tem Copa do Brasil, que foi eliminado, mas tem Copa do Nordeste. Você pega o Mirassol. O Mirassol também não tem mais nada. É só o campeonato brasileiro. É outro que tem que aproveitar, quando a gente falar do Sudeste. Você pega esporte. A mesma coisa, esporte em Copa do Nordeste, mas não tem Copa do Brasil. A Copa do Brasil Esporte não está, mas tem a Copa do Nordeste. Então tem alguns times ali que estarão nessa briga contra a degola, ou melhor, a briga para permanência, que vão estar disputando outros campeonatos. E o Juventude não. Então o Juventude tem o foco apenas no Campeonato Brasileiro. Então toda a logística, todo posicionamento, tudo que for feito em relação ao Campeonato Brasileiro. Não vejo Juventude brigando por título, brigando por Libertadores. Eu vejo o Juventude da metade da tabela para baixo. E vejo Juventude brigando sim contra o rebaixamento. E pode acontecer de pegar uma Sul-Americana. Foi o caso do Vitória ano passado, que tinha subido, brigou contra o rebaixamento e acabou pegando uma Sul-Americana. E foi até no final, uma parte do final, bem. Então o Juventude tem que aproveitar. Por quê? Esse ano a gente tem uma parada. Vamos ter um campeonato regular até a 12ª rodada. Na 12ª rodada o campeonato para por causa do Mundial de Clubes. Então os times vão ter um mês de temporada. Não é nem pré-temporada. Na verdade, é uma pré-temporada cheia, né? Para treinar, para fazer amistosos, para recuperar os jogadores. E terão times que estarão no Mundial, não vai ter isso. E tem outros times que, quando voltar dessa parada, tem Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, ou seja, tem muito campeonato. E o Juventude pode aproveitar. E onde é que o Juventude pode aproveitar? E levar vantagem em relação a quase todo mundo. Na parte física. O Juventude tem que mirar na parte física, porque só está no Campeonato Brasileiro. Do meio da tabela para baixo, para mim, todos os times irão brigar para permanecer. E aí, dependendo do que aconteça, pegar uma Sul-Americana. Então eu vejo o Juventude nesse bolo aí, para não cair e pegar uma Sul-Americana. Mas o Juventude leva uma vantagem. Vou repetir, só está no Campeonato Brasileiro. E é onde é que o Juventude tem que focar.
Lógico, na tática, na técnica, mas na parte física, explorar a parte física, porque da metade do campeonato para lá, lógico, os times que não forem para o Mundial também vão se preparar fisicamente, mas tem outros campeonatos. E o Juventude não. Então, cara, Juventude, para mim, briga pela permanência e tem que se aprofundar na parte física, porque só está no Campeonato Brasileiro. O Juventude, dos times que brigam ali contra o rebaixamento, talvez seja o time que vai levar vantagem, justamente por causa disso, porque só está no Campeonato Brasileiro. Aí vamos aqui para o Grêmio, né? O Grêmio tá na Copa do Brasil, né? Está na Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Vai ter que se dividir. Tem viagens, como eu falei, para o Nordeste, viagens para a Sul-Americana, dependendo do sorteio da Copa do Brasil, viagens. Então a parte física vai ser determinante, a logística. E pelo que eu acompanhei do Grêmio no Campeonato Gaúcho, vendo jogos do Grêmio, principalmente contra o Internacional, tem uma diferença no Grêmio para o Internacional. O Grêmio hoje está abaixo do Internacional. Tá? Sei que os gremistas vão ficar chateados, mas esse é o fato. E aí você, mirando uma perspectiva de Campeonato Brasileiro, não estou falando de Copa do Brasil e Sul-Americana. Campeonato Brasileiro, se o Grêmio. Imagina que todo mundo que está no Campeonato Brasileiro não tivesse outra competição, só o Campeonato Brasileiro. Eu não colocaria o Grêmio como candidato ao título. O Grêmio disputaria um G6? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui. O Grêmio hoje é melhor que o Atlético Mineiro? Não, na minha opinião, não. Melhor do que o Flamengo? Não. É melhor que o Internacional? Não. É melhor que o Palmeiras? Não. O Grêmio é melhor que o São Paulo? Eu acho que bate ali o São Paulo. O Grêmio é melhor que o Fortaleza? Com o futebol que o Fortaleza está jogando hoje, se equilibra. É melhor que o Fluminense? O Grêmio? Eu acho que se equilibra ali com o Fluminense. É melhor do que o Cruzeiro? Bom, o Cruzeiro que eu vi, né? Que a gente viu aí sendo eliminado para coisa e tal. O Grêmio bate de frente com o Cruzeiro. A gente não sabe como é que o Cruzeiro vai estar no Campeonato Brasileiro, porque foi eliminado, então está treinando ainda. É melhor do que o Corinthians? Não acho o Grêmio melhor do que o Corinthians, não. É melhor do que o Bahia, o Grêmio? Não, não acho. Acho o Bahia melhor do que o Grêmio. Bom, melhor que o Botafogo, campeão brasileiro? O Botafogo é um ponto de interrogação, né? Porque o Botafogo começou a pré-temporada depois do Campeonato Carioca, né? Que ele foi eliminado. Não, como o dono falou, que o Carioca não serve para nada. Mas só aí, eu já falei um G6. Eu já falei um G6. É, o Grêmio, para brigar pelo G6, cara, ele vai ter que jogar mais do que está jogando, contratar alguns jogadores, né? Talvez nessa janela que tem aí no meio, ele contratar. Mas eu também não vejo o Grêmio numa parte de baixo da tabela, correndo o risco de rebaixamento. Eu vejo o Grêmio na primeira página da tabela, mas não no G6. Eu não vejo o Grêmio no G6. Eu vejo o Grêmio na primeira página da tabela, ou seja, sétima, oitava, nona ou décima colocação. Eu vejo o Grêmio brigando por aí. Pode brigar por uma pré-Libertadores? Aí pode. Eu acho que o Grêmio pode brigar por uma pré-Libertadores, principalmente se virar G8. Principalmente se virar G8. Então, e aí a gente tem que lembrar que tem viagens e tem outros campeonatos. Então eu vejo hoje o Grêmio na primeira página da tabela, mas fora de G6. Se virar G8, o Grêmio, na minha opinião, pode brigar por uma pré
Libertadores. E o Internacional? Bom, o Internacional está na Copa do Brasil, na Libertadores, né? E, obviamente, no Campeonato Brasileiro que a gente está falando aqui. Cara, o Internacional tem time para brigar na parte de cima da tabela. O Internacional briga pelo G6? Briga. Para mim, o Internacional briga pelo G6. O Internacional tem potencial para brigar pelo título? Cara, levando em consideração um monte de coisas, Libertadores, Copa do Brasil, elencos, cara, eu vejo o Internacional um dos times que, se você tivesse que apontar, aponta aí 6 times que brigariam pelo título. Eu colocaria o Internacional. Eu colocaria Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional, lógico, Internacional, e colocaria nesse início ali, eu colocaria, não São Paulo, eu colocaria talvez o Cruzeiro, porque como o cara está com muito dinheiro, ele pode ver o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro não começar muito bem, e aí ele vai gastar mais um montão de dinheiro para contratar jogador. Tipo igual o Botafogo fez, né? Quando eu estava dando certo, fui lá, joguei mais do caminhão de dinheiro e contratei outros jogadores. Então eu coloco o Internacional, sim, nesse G6 e coloco o Internacional como um dos candidatos ao título. Coloco sim. Levando em consideração também o que aconteceu com o Internacional no passado. Se não tem a situação da tragédia, né, no Rio Grande do Sul, talvez o Internacional tivesse chance de estar brigando mais pau a pau com o Botafogo, né? Porque teve uma recuperação com o Roger, porra, espetacular. Então, dos gaúchos, o Internacional é o que tem mais chances de coisas maiores, né? Quando a gente está falando isso em relação ao Campeonato Brasileiro a título. Dentro do G6, acho muito pouco provável que o Internacional não fique. Para a próxima Libertadores, independente. De repente o Internacional ganha a Libertadores também, ganha a Copa do Brasil, mas pelo Campeonato Brasileiro, dificilmente, na minha opinião, o Internacional não estará na Libertadores. O Grêmio vai depender, e o Juventude eu não vejo chance, tá? Mas o time que pode representar e dar orgulho para o povo do Sul, né? Aí é óbvio, a gente sabe que tem uma rivalidade. Não vai dar orgulho o Internacional do gremista, óbvio que não. Mas eu estou falando em relação à região, ao Internacional. Pode mudar? Pode o Grêmio surpreender? Sim. Futebol, porra, futebol acontece muitas coisas, o tal do imponderável, né? Mas, iniciando com os pés no chão, eu vejo o Internacional com grandes possibilidades boas, a gente falando em Campeonato Brasileiro, de título. Na minha opinião, é um dos candidatos. E em relação a G6, está na próxima Libertadores, acho muito pouco provável o Internacional não estar, independente do que aconteça na Copa do Brasil e na própria Libertadores. Mas falando de Campeonato Brasileiro, acho muito difícil o Internacional não estar. Então, cara, essa é a minha análise. Qual é a minha expectativa? Internacional brigando pelo título. Grêmio na parte de cima da tabela, mas fora do G6. E o Juventude brigando contra o rebaixamento e, quem sabe, pegando ali uma Sul-Americana. Lembrando que o Juventude só tem o Campeonato Brasileiro em 2025. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!